livro de Daniel, no capítulo 12, no verso 10, diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Bom, interessante é que a Bíblia faz separação entre justo e ímpio, entre sábio e tolo. E essas coisas são para os homens, não são para os anjos do céu, são para os homens, nascidos de mulher. Quando falamos da igreja, a igreja é tirado do povo, absolutamente. A igreja é aquela separada para ser esposa do Cordeiro, esposa do Filho de Deus, e se assentará ao lado direito de Deus, o Pai, Criador. Então, relacionado à igreja, porque a igreja é a única que subirá ao céu, diante da palavra de Deus. E isso é o povo, verdadeiramente. Se colocarmos uma esposa como Eva foi colocada para Adão, Eva foi tirada do próprio Adão, para fazer conforme a necessidade de Adão e andar conforme a necessidade de Adão. E a única que podia suscitar filhos a Adão, seria Eva. Então, absolutamente, os filhos de Deus viriam por Eva. E o ataque de Satanás, o ataque do traidor, veio exatamente para Eva, por Eva. O intuito era destruir o homem. Esse era o intuito. Portanto, Eva se adaptou ao traidor para que o homem caísse. E chegou ao fim que chegamos, onde conhecemos todas as histórias, e conhecemos então pelos anais das histórias os reinos e os seus andamentos. Mas isso tudo para o mundo. Quando agora chegamos em Cristo, do próprio Cristo, tira a igreja, a sua própria noiva. E essa noiva é a única capaz de produzir homens para o reino de Deus, os filhos de Deus. Saem daí. Quando voltamos um pouquinho na história, em relação a Abraão, Sara era a única que podia suscitar filhos para o reino de Deus, vindo de Abraão. E depois chegamos a Isaac. Segundo a visão da ótica do seu pai, da sua mãe, teria que vir do seu próprio povo, aonde deu agora essa separação. E a gente pode ver que Rebeca de Isaac, ela ocupou um lugar primordial nessa história, para compor essa história. E assim também entendemos a igreja. Quando falamos que a igreja foi moldada segundo o que o mundo faz, segundo o que o mundo anda, no chacoalhar do tempo, no mover do tempo, a igreja se moldou ao mundo, deixando-se de transparecer o reino de Deus. Porque o ataque de Satanás é eminente, constante. E para quando nós, homens, deixamos de ter o entendimento da palavra de Deus, não é da Bíblia, mas da palavra de Deus, ficamos vazios, solúveis, fácil de moldar-se a qualquer outro tipo de ensinamento. É onde o Senhor disse que não viéssemos a ter outro ensinamento, outra doutrina, ventos de doutrina. E esses ventos foram ficando mais fortes conforme a rigidez da igreja. A igreja
foi atacada por ventos de doutrinas, e esses ventos se tornaram tempestades tão grandes que moldaram a igreja, fizeram com que a igreja saísse daquela redoma de santidade, que defendia a santidade, que defendia o bom costume, a moral, a ética, o comportamento, que defendia Cristo, defendia o reino de Deus. E agora é colocada aos quatro cantos do mundo, se moldando ao mundo, conforme o que o mundo pode fazer, por causa dos tesouros. E eu posso até dizer que esse comportamento se deu através do momento em que, quando os poderosos começaram a enxergar o Evangelho como meio da felicidade, a única forma que o homem podia encontrar alívio, encontrar paz, porque o homem, na sua natureza pecaminosa, vive atribulado, e essa falta de paz se dá porque não tem comunhão com Deus. Mas quem encontrava essa paz era aquele que não tinha ganância, não tinha sonhos extravagantes, não desejava riquezas, e começou a desejar o reino de Deus, e entendeu que para entrar no reino de Deus precisava ter completamente o desejo de abandonar essas cobiças. Veja que Jesus, quando aplica a parábola do semeador, ele ensina logo em seguida que a semente que cai entre os espinhos é exatamente a cobiça, a ganância, o desejo, o amor pelas riquezas. Quando ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa palavra veio do Senhor. O amor ao dinheiro, a cobiça, a ganância, ela traz a queda do homem. A queda do homem, ela vem por aquilo que está no seu coração. Por isso o Senhor diz: a tua boca fala segundo o que está o teu coração. É o que está dentro do teu coração é que vai sair pela tua boca. E isso é real. Portanto, essa igreja que agora seria preparada para ser noiva de Cristo, ela tem andado durante esse tempo, essa caminhada, e tem perdido o verdadeiro dom da sabedoria. Lá no livro de Jó, diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o temor a Deus que leva o homem a ter essa sabedoria. Os sábios, pois então, herdarão o reino de Deus. No livro de Daniel fala que os sábios resplandecerão sempre e eternamente. E Deus, ele chama para que o homem possa entender a palavra dele. Não é a Bíblia, o conhecer a Bíblia. Não, é o entender a palavra de Deus. Ser moldado pela palavra de Deus. Ser conduzido completamente pela palavra de Deus. Essa é a grande diferença da moldura daquele que é levado para o reino de Deus, ou daquele que é moldado para o mundo. E o mundo jaz no maligno, e o maligno é Satanás. Portanto, a gente observa os últimos ensinadores do Evangelho, os seus comportamentos, as suas aptidões, o seu desejo, a sua cobiça. É tudo pelo dinheiro, pela ganância financeira. E eles querem liderar. E essa coisa aconteceu logo no passado, quando os poderosos começaram a ver que a igreja estava certa, que aqueles cristãos estavam certos. Eles não tinham nada e eram felizes. Eles eram homens que andavam com um semblante lindo. O seu sorriso era verdadeiramente da alma. E não tinha neles hipocrisia alguma. Há de observar que esse antigo povo da cobiça, da riqueza, da ganância, do poder, eles enxergavam os crentes como leprosos, doentes. Eles não queriam chegar perto. Atacavam, agrediam e perseguiam. E quanto mais perseguiam, mais eles ficavam fortes.
mais eles pareciam bonitos, mais eles eram felizes, porque estava nele o Espírito de Deus, a vida. Jesus disse: eu sou a vida. Eles têm vida verdadeiramente. E esses homens se encostaram. E quando se encostaram, enxergaram o poder que o Evangelho tem. O poder que dá o Evangelho. A esperança, o amor, a fé. Isso é o Evangelho. A vida, esse é o Evangelho. E agora, o homem fugindo da sua angústia, se une ao Evangelho. E daí tomou a frente, porque eles são cobiçosos, não querem ser assistentes, não querem nem ser curados da sua ambição, não querem ser curados da sua lepra, da sua rapina, querem continuar com a sua rapina. E assim, tomaram a frente e se fizeram pastores, e moldaram a igreja. E aquele que era simples, não quis mais ser simples, ele começou a ter ganância também. Também quis participar dos manjares do mundo. E inverteu completamente o entendimento daquele que dizia: a minha parte, a minha herança é no reino de Deus. Agora eles dizem que o melhor é para nós. O melhor dessa terra é para nós. Ou seja, inverteu completamente. O melhor não é mais o reino de Deus. O melhor está aqui nesse mundo. Eu tenho que tirar proveito de tudo que esse mundo tem. Eu devo tirar proveito de tudo que o mundo me oferece. Daí fica que eu troquei a glória de Deus pela glória do mundo. Essa é a nova igreja. E se uniu à impiedade, abandonando a justiça. Porque, queridos, se eu desci as águas do batismo, eu devo andar em novidade de vida. Eu tenho que abandonar completamente aquilo que já foi condenado. Mas se eu não consigo abandonar a condenação, eu faço parte dela. E essa é a igreja dos últimos tempos. Uma igreja líquida, que foi liquidificada pelo vendaval das doutrinas, dos ensinamentos, e trouxe até aqui a morte. Por isso o Senhor disse: naquele último dia, eu vos direi: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Quando eu venho para o Evangelho, eu tenho que assumir um compromisso muito sério. Um compromisso com o reino de Deus. E já não posso mais fazer conforme o que eu fazia antes. Eu preciso mudar o entendimento completamente e me comportar de uma forma diferente. Eu tenho que fazer parte do reino de Deus. Essa é a igreja. Mas para isso eu tenho que concordar com Cristo. Eu tenho que concordar com a palavra de Deus. Não é me fazer sábio de ensinamento, de interpretação da palavra, da Bíblia, daquilo que se ensina. Porque hoje, se você chega em muitos homens, eles estão completamente altos e altivos do ensinamento, da interpretação, do que a letra diz. E aonde Paulo diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica, e o que nós precisamos é do Espírito. É o Espírito que conduz o homem pelas veredas da justiça. É o Espírito que faz com que o homem concorde com a retidão, com a justiça. É o Espírito que convence o homem do pecado. E não é porque eu vou dizer agora sou o santarrão, porque essa doutrina entrou nas igrejas e devastou completamente. Porque agora cada um olha para si e diz: eu não quero ser santarrão. E o outro diz: eu não quero ser santarrão. E o outro diz: eu não quero ser santarrão. Agora olha bem, presta bem atenção. De onde veio isso? De onde veio isso? Porque pastores batem no peito no altar e dizem assim: eu quero que alguém prove para mim dentro da Bíblia. Quando é que a mulher não pode cortar o cabelo? Quando é que a mulher não pode usar calça? Onde é que está escrito que não se pode assistir televisão? Aonde é que está escrito? Queridos, volta um pouco atrás. Volta um pouco atrás
E agora de longe, antes que você se aproxime, olha a pessoa do Cristo, aquele que estava carregando uma cruz. E que antes dele carregar essa cruz, ele estava dando uma preparação de si propriamente para carregar aquela cruz. E aí depois que ele coloca aquela cruz nos ombros, depois de um longo caminho de ensinamento, ele é levado até o horto da caveira. E ele então se entrega àquele sacrifício, ele se entrega. Ele não foi apego à força, ele se entregou. E aí depois você coloca naquele lugar e começa a observar como se você fosse ele. Porque quando falamos em discípulo, falamos em mestre. E quando falamos em mestre, falamos em ensinamento. Quando falamos em ensinamento, falamos de entendimento. Como é que eu vou me comportar a esse entendimento Cristo? Se ele é o mestre, eu tenho que andar segundo os seus passos para a entregação completa, para entrar no reino de Deus. Quando o ladrão estava na cruz do Calvário, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no reino de Deus. Ele não estava falando com o ímpio lá do mundo, não. Ele estava falando com um dos filhos de Abraão. Aquele era filho de Abraão. Ele já era filho da circuncisão. Ele já fazia parte do reino. E Jesus disse: eu vim buscar os que haviam se perdido. Eram parte daquilo que havia perdido. Veja que logo quando Jesus fala para aquela mulher, ele diz: olha, eu vim buscar os filhos do reino. Primeiro ele veio buscar os filhos do reino, para depois chegar até a nós que eram ímpios, eram gentílicos. E essa interpretação, ela precisa me colocar no lugar que eu preciso chegar, para não perder a oportunidade de fazer parte desse reino e de ser também coroado como a igreja, essa reunião de filhos de Deus que é levado à mesa das bordas e ao altar do sacrifício para o casamento. Eu preciso rever os conceitos e voltar ao entendimento para estar agora de acordo com Cristo, para voltar a ter acordo com Cristo, para voltar a ter acordo com a palavra de Deus. Bem, eu quero deixar aqui essa reflexão e convido a você a ver o próximo vídeo, se você também viu o primeiro. Obrigado, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.